Lei 9.099/95, a lesão corporal dolosa de natureza leve passou a ser de ação penal pública condicionada. Condicionada. A vias de fato, o artigo 21 da LCP, vias de fato, esta contravenção penal, como o próprio artigo 17 exige, é pública e incondicionada. Mas vejam, se eu comparar a lesão corporal leve com a vias de fato, eu estou comparando o mais com o menos. A relação entre a lesão e a vias de fato é uma relação do mais e do menos. A lesão é o mais, a vias de fato é o menos. Aí a doutrina questionou o seguinte: como pode o mais agora depender de representação e o menos continuar pública e incondicionada? Como é que eu posso punir o mais condicionado à autorização da vítima e o menos de ofício? Se o mais depende de autorização, o menos também tem que depender. Então, o artigo 21 da LCP passa a depender de representação da vítima. Isto é uma criação doutrinária. Isto é uma criação doutrinária. A doutrina, portanto, criou uma exceção, mas com base no mais e no menos. O que vocês acharam disso? Muito interessante, né? Legal. Eu acho um absurdo. Por que você acha um absurdo, Rogério? Olha só, pessoal. Primeiro, o tipo de ação penal, ela não está preocupada com o mais e com o menos. Ela está preocupada com qual interesse foi mais atingido, da sociedade ou da vítima. Se o mais ou menos norteasse o tipo de ação penal, o estupro tinha que ser de ação penal pública. E ele é de ação privada. Então quer dizer que se o estupro é de ação privada, a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, que é o menos, também tinha que ser privada. Por isso, STF não concorda com esta exceção. O STF não concorda com esta exceção. Não concorda. Para o STF, vias de fato continua pública incondicionada. Concurso de vocês, para STF, vias de fato continua pública incondicionada. A lesão leve depende de representação. A lei determina. A vias de fato, não. A vias de fato continua pública incondicionada. Todos entenderam isso? Alguém quer que repita alguma coisa? Posso prosseguir? Volta. Pessoal, próxima diferença. Punibilidade da tentativa. Próxima diferença. Punibilidade da tentativa. Pessoal, no caso de crime, a tentativa é punível. No caso de crime, a tentativa é punível. Em se tratando de contravenção penal, a tentativa não é punível. Cuidado! Eu não falei que contravenção não admite tentativa. Eu falei que não se pune a tentativa da contravenção. Artigo 4º da LCP. Eu não falei que contravenção não admite tentativa. Eu falei que a tentativa não é punível. Tem gente escrevendo que contravenção não admite tentativa. Calma. Ela admite tentativa. É que a tentativa não é punível nos termos do artigo 4º. Vamos ler o artigo 4º? Olha o que diz. Não é punível a tentativa de contravenção penal. Pessoal, quarta diferença. O seu concorrente vai parar aí. Quarta diferença. Extraterritorialidade da lei.
extraterritorialidade da lei. Pessoal, crime, vocês já viram isso comigo, admite extraterritorialidade da lei. Crime admite. Preenchidos os requisitos, inclusive de alguns, a extraterritorialidade é uma realidade no caso de crime. E contravenção penal? Contravenção penal não. Pessoal, não existe, não admite extraterritorialidade. Jamais a nossa lei penal vai alcançar um fato praticado no estrangeiro. Jamais. Jamais. Compreenderam? Quinta diferença. Competência para o processo e julgamento. Competência para o processo e julgamento. Competência para o processo e julgamento. No caso de crime, a competência pode ser estadual ou federal. E em se tratando de contravenção penal, pessoal? Contravenção penal, a competência somente da Justiça Estadual. Artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. 109, inciso 4 da Constituição Federal. Então, crime pode ir para a Justiça Estadual ou Federal, não importa se comum ou especializada. Contravenção penal, somente Justiça Estadual. Compreenderam? Olha o artigo 109, inciso 4. Aos juízes federais compete processar e julgar os crimes políticos e infrações penais praticados em detrimento de bens, serviço ou interesse da União, de suas entidades autárquicas, empresas públicas, grifa, excluídas as contravenções. Excluídas as contravenções. Competência da Justiça Estadual. Todos compreenderam? Quero uma exceção. Quero uma contravenção penal que é a competência da Justiça Federal. Delegado federal praticou uma contravenção penal. A competência da Justiça Federal? É? Pessoal, exceção. Contraventor detentor de foro por prerrogativa de função. Juiz federal, ele é sempre julgado no TRF. Se o juiz federal praticar uma contravenção penal, é o TRF que irá julgá-lo. Então, contraventor detentor de foro por prerrogativa de função federal. Contraventor detentor de foro por prerrogativa de função federal. Contraventor detentor de foro por prerrogativa de função federal. Ai, Rogério, e no caso de conexão, uma contravenção penal conexa a um crime federal, não vai para a Justiça Federal. Cisão. Ai, mas tem um julgado legal. Você encontrou um único julgado nesse sentido. Tem só um julgado que diz que contravenção penal conexa a crime vai para a Justiça Federal se o crime é federal. Um julgado, não existe. Pessoal, é franca maioria corrente em sentido contrário. Ou seja, contravenção com crime federal, separação de processo. Contravenção vai para a Justiça Estadual e o crime federal para a Justiça Federal. Tranquilo? Compreenderam? Sexta diferença. Limite das penas. Limite das penas. Pessoal, qual que é o limite máximo de cumprimento de pena por crime praticado no Brasil? Qual é? 30 anos. 30 anos. E se for contravenção penal? E se for contravenção penal? Contravenção penal, 5 anos. 5 anos. Artigo 10 da Lei das Contravenções Penais. Artigo 10 da Lei das Contravenções Penais.
Olha o artigo 10, o que diz? A duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a 5 anos, nem a importância das multas, etc. Não existe mais os 50 contos. Vejam, a pena de prisão simples não pode, jamais, em caso algum, ser superior a 5 anos. Sétima e última diferença. Sétima e última diferença. Período de prova do sursi. Período de prova do sursi. Lembrando que sursi é uma palavra de origem francesa, não é sursis. Tem réu que fala, tô de sursis. Ah, legal, dói. Vejam, pessoal, tô de sursis. Período de prova do sursi. No caso de crime, o período de prova, ele em regra varia de 2 a 4 anos. Excepcionalmente, ele pode variar de 4 a 6 anos. E no caso de contravenção penal, Rogério? No caso de contravenção penal, o período de prova é de 1 a 3 anos. Artigo 11 da LCP. Artigo 11 da LCP. Artigo 11 da LCP. Anotaram? Vamos ler o artigo 11 e aí eu vou fazer uma observação. Artigo 11. Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender o tempo por tempo não inferior a 1 nem superior a 3 anos a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional. Joia? Faz favor para mim? A lousa inteira. Os dois lados da lousa. Vocês estão lembrados que eu falei que o legislador ele precisa de um norte para etiquetar um fato como crime ou contravenção? Estão lembrados? Ele precisa de um norte. Qual que é o norte? Está na lousa. No momento dele rotular um fato como crime ou como contravenção, ele vai pensar, poxa, será que eu quero reclusão e detenção ou prisão simples para esse fato? Se eu quero reclusão, eu vou ter que chamar de crime. Se basta prisão simples, eu vou ter que chamar de contravenção penal. Aí vai indo. Será que a tentativa deve ser punida ou não deve ser punida? Se eu acho que a tentativa deve ser punida, é crime. Se eu acho que a tentativa não deve ser punida, é contravenção. Tudo isso aqui vai orientar o legislador. Eu quero alcançar esse fato quando praticado no estrangeiro? Quero. Então tem que fazer desse fato um crime. Porque se for contravenção, você não vai alcançar nunca. Compreenderam? Volta. Eu vou provar para vocês que o juízo é político com o exemplo do porte de arma de fogo. Olha como a análise ela é política, não é jurídica. É política. Dá uma olhada, ó. Até 97, o fato de portar arma de fogo sem autorização legal, até 97, era o que, pessoal? Contravenção penal, crime vagabundo. Até 97, portar arma de fogo era uma contravenção penal. De 97 até 2003, passou a ser crime. O mesmo fato. O que mudou? A opção política do legislador. Ele veja, a valoração do legislador fez com que chegasse à conclusão que dar prisão simples para um fato grave não pode ser contravenção penal. Tem que ser crime, porque eu quero reclusão. E mais, a partir de 2003, algumas modalidades passaram a ser crime inafiançável. A ponto do Supremo dizer o quê? Porra, aqui vocês exageraram. Ó. Isso aqui é inconstitucional, não precisava tornar inafiançável. Agora vocês conseguem entender o exagero do legislador, tornando algumas hipóteses inafiançáveis. O que há menos de 6 anos era uma mera contravenção, passou a ser crime algumas hipóteses inafiançáveis. Exagerou. Mas vejam como o fato é o mesmo. Foi mudando a opção política do legislador. Compreenderam? Convenci vocês? Volta. Agora preste atenção. Se vocês entenderam isso, já sabem a diferença de crime e contravenção e tal, agora sim eu posso conceituar crime, lembrando que, conceituando crime, eu estou também conceituando contravenção penal, porque ontologicamente são idênticos. Então vamos lá?
conceito de crime. Lembrando que, conceituando o crime, eu conceituo também contravenção penal. Então, tópico no caderno de vocês.